Vocês sabem de onde vem a energia que é utilizada para o funcionamento dos neurônios? Para o funcionamento das tuas células musculares? Você sabe de onde vem a energia que é necessária para manter todas as suas atividades vitais, tipo bomba de sódio e potássio, por exemplo? Pois então, nós temos, gente, um mecanismo biológico fantástico de síntese, produção e uso de energia química dentro de atividades de reações altamente complexas que ocorrem no interior de nossas células. Então, agora convido para vocês todos a gente compartilhar esse assunto que é fantástico, que é o metabolismo energético, onde nós vamos falar de como ocorre a produção, como ocorre a liberação dessa energia, não é? Principalmente como é que essa demanda ela é suprida a partir dos nutrientes, a partir dos alimentos que a gente faz ingestão. Antes, é importante que a gente tenha na nossa cabeça aqui, na nossa mentezinha, que a energia necessária para o funcionamento de todo o nosso organismo vem dos alimentos que a gente ingere. Então, você vai fazer a ingestão de carboidrato, que pode ser utilizado como fonte de energia, aí seriam os principais nutrientes usados como fonte de energia. Você pode fazer a ingestão de lipídios, os lipídios também são utilizados como fonte de energia, né? Então, em segundo plano, nós teríamos os lipídios, seria uma preferência, apesar de que tem uma coisa interessante, né? Em 1 grama, por exemplo, de lipídio, você consegue armazenar aproximadamente 9 quilocalorias. Isso em 1 grama de ácido graxo, né, de lipídio. No mesmo grama de carboidrato, por exemplo, moléculas de glicose, você tem aproximadamente de 4 a 5 quilocalorias por grama de glicose. Então, percebam que, apesar de nossas células terem uma preferência pelo uso da glicose como fonte de energia, a maior quantidade de energia está armazenada nos lipídios, né? Então, os lipídios têm o dobro de energia que nós temos nos carboidratos. Então, isso também é importante, né? Já vai fazendo as suas anotações, para você entender por que nossas células preferem usar o carboidrato ao invés de usar o lipídio, tá? E também a gente pode usar proteína, pessoal. Então, nossas células podem utilizar, não a proteína de forma direta, né? Mas na forma de aminoácido. Então, os aminoácidos também são utilizados como fonte de energia. Então, nós teríamos numa sequência, numa ordem, primeiro os carboidratos, né, que é a preferência mais importante. Em segundo plano, nós teríamos os lipídios. E em terceiro plano, nós teríamos as proteínas, ou, né, os aminoácidos. Tudo bem? Então, vamos ver como que todo esse processo vai acontecer. Só que antes a gente tem que falar um pouquinho de para onde é que vai essa energia, como é que sai essa energia, em que molécula que essa energia fica armazenada primeiro, para que depois a gente possa utilizar essa energia. Tudo bom? Beleza, gente? Vamos lá, então. Eu vou abrir aqui e nós vamos falar um pouquinho desses sistemas energéticos, tá? Então, aula importantíssima. E vamos lá, né, galera? Sei que tá todo mundo aí bem animado, né? Então, beleza, olha aí, ó. Primeiro passo aqui, primeira coisa importante, algumas curiosidades que o vestibular cobra bastante da gente, principalmente na parte de educação física, tá bom? Então, a gente já falei para vocês que a energia vem do alimento, tá? Isso aí a gente já sabe, e os principais alimentos que são utilizados como fonte de energia. O segundo ponto é assim, toda vez que você vai fazer uma atividade física, certo? E que você precisa dessa energia, para utilizar essa energia, né? A primeira fonte de energia que nós utilizamos é a molécula de ATP. Então, nós vamos ter que utilizar a molécula de ATP como fonte de energia. E aí é interessante, né? Interessante é o seguinte, que nós temos aproximadamente, pessoal, em cada célula, 1 bilhão de moléculas de ATP. Então, é ATP pra caramba, né? Então, nós temos aproximadamente 1 bilhão de moléculas de ATP. Eu vou escrever aqui o ATP, tá? ATP, a gente vai falar do ATP, tá? O trifosfato
de adenosina. Então, nós vamos utilizar o ATP. Então, isso daqui é assim, via de mão a gente tem que usar e tem que ficar reciclando isso. Então, eu tenho, assim, aproximadamente 1 bilhão de moléculas de ATP, como eu falei para vocês, e a gente tem que reciclar isso a cada 2, 3 minutos. Então, a nossa célula tem que reciclar todo esse bilhão de moléculas de ATP. Lógico que em células que demandam mais energia, a quantidade de ATP é maior. Por exemplo, em células musculares e em neurônios, né, que são as células que demandam de uma quantidade bem maior de ATP. O segundo elemento que nós vamos utilizar como fonte de energia para o funcionamento celular é uma molécula que nós chamamos de fosfocreatina. Fosfocreatina. A fosfocreatina, nós vamos encontrar a fosfocreatina nos músculos, principalmente, né? Então, é uma proteína que armazena fosfato. E toda vez que a quantidade de ATP ela diminui, essa fosfocreatina cede fosfatos para reciclar o ATP. Tá? Então, a gente já vai falar do ATP, daí eu vou retomar isso com vocês. Então, primeiro o ATP, depois você vai recorrer à fosfocreatina. Então, não é assim que acaba tudo o ATP, não. Quando o ATP vai diminuindo, a célula percebe que vai faltar ATP para atividade celular, ela recorre à fosfocreatina, né? Como um segundo, um processo de precaução, né? Dentro dos processos que são energéticos. Tudo bem, pessoal? Tá, depois que você utiliza essa fosfocreatina, daí nós temos todo um trabalho anaeróbico que nossas células se utilizam na síntese de ATP, utilizando nossas reservas, que é o nosso glicogênio. Tá? Então, a gente vai através de atividades anaeróbias, atividades anaeróbias, hein, gente? Isso é importante. Atividades anaeróbias, recorrer ao glicogênio. Deixa eu colocar aqui, ó, glicogênio, que é a reserva que nós temos nos músculos, né? Principalmente. Fígado também. O glicogênio, opa, vamos escrever direitinho aqui. Então, a gente recorre para o glicogênio e a gente começa a usar esse glicogênio como elemento que vai, obviamente, fornecer glicose para a nossa célula e a gente vai produzir ATP de forma anaeróbia, primeiro, de forma anaeróbia, por um processo fermentativo, tá bom? Por um processo fermentativo. E por último, nessa ordem, aí sim, entram os sistemas aeróbios dentro do processo, ó. Entram os sistemas aeróbios. Né? O que é o sistema aeróbio? É onde nós vamos utilizar o oxigênio, que nós absorvemos na nossa respiração, e vamos utilizar uma organela importantíssima, que está aqui, em azul, inclusive, nessa representação, aqui nessa imagem, vocês estão vendo que é uma eletromicrografia de microscopia eletrônica, onde a gente está vendo uma mitocôndria em azul. E em vermelhinho, você tem célula do músculo cardíaco. Tá? Então, vejam que depois da gente gastar o ATP, a gente consumir a fosfocreatina, a gente começar a usar glicogênio de forma anaeróbia, né, que eu chamo até de glicogênio lactato, porque isso vai ter a formação de ácido lático, né, que provoca fadiga muscular, a gente vai falar disso também daqui a pouco, tudo bem? Aí é que nossa célula vai utilizar o sistema aeróbio que entra em ação, a mitocôndria, produzindo ATP. Então, veja que interessante que é todo esse processo. Eu vou dar, assim, um exemplo básico, assim, para vocês, tá bom? Um exemplo bem facinho de entender. Vamos imaginar uma corrida de 100 metros, tá bom? Uma corridinha de 100 metros. Ou qualquer atividade física muscular que te exija muito ATP, tá? Então, uma corrida de 100 metros. Numa corrida de 100 metros, você, em 2 segundos, aproximadamente, você consome todo o ATP. Quer dizer, não é todo o ATP, a gente fala todo, mas vamos colocar 80% do ATP que tem dentro da tua célula, você vai consumir. Tá? 2 segundinhos. A partir disso, eu começo a utilizar a fosfocreatina, que vai regenerar esse ATP que eu perdi. Vai ceder fosfato para o ADP, depois a gente vai ver como isso vai acontecer, né? E aí esse ADP vai virar ATP.
Isso vai acontecer, gente, até 8 segundos mais ou menos, que você está lá, né, naquela atividade física intensa. A partir disso, você consumiu já a fosfocreatina, você consumiu o ATP, aí eu começo a consumir glicogênio. Veja que interessante. Aí eu começo por atividade anaeróbia, sem nada de oxigênio. Você sabe que uma corrida aí de 100 metros, uma pessoa que corre bastante, ela vai durar aproximadamente 10, 11 segundos, né? Então, durante todo esse período, eu estou em atividade anaeróbia, sem oxigênio. Primeiro consumindo ATP, depois fosfocreatina, por último, o glicogênio. Tudo bem, gente? Aí você vai consumir esse glicogênio de forma anaeróbia, né? Vai consumir. Aí, só para você ter uma noção, se você continuar essa tua atividade física, vamos imaginar que você continua a correr, então, né? Que agora você não está mais participando de uma corrida de 100 metros, você vai participar de uma maratona. No início do processo é igual. ATP, fosfocreatina, consome glicogênio. Até 2 minutos de atividade física, que você está participando e começou a tua atividade física, você, mais ou menos, né? Isso é um valor aproximado, tá? Você está no sistema anaeróbio ainda. Aí, a partir disso, o oxigênio começa a chegar em grande quantidade. A tua atividade de ventilação pulmonar vai aumentar, né? Aí você entra na atividade aeróbica, tá? E nessa atividade aeróbica, só a partir de 2 minutos depois que você entrou na tua atividade física, é que você começa a consumir ácido graxo. Veja que interessante. Em todo o início do processo físico, você não consome ácido graxo. Você vai precisar de 2 minutos aproximadamente para começar a tua célula começar a consumir esse ácido graxo e utilizá-lo como fonte de energia. Aí entra a mitocôndria na parada. Olha que bacana, né? Então não adianta você, quero emagrecer e fazer musculação, você não vai emagrecer. Você tem que fazer atividade aeróbica. É só atividade aeróbica, depois de 2 minutinhos aproximadamente, que vai fazer com que você comece a consumir oxigênio e suas mitocôndrias entrem em atividade. Então, tudo bem, pessoal? Vejam que é um início bacana, assim, né, para a gente ter uma ideia de como esses processos eles acontecem. Então, coloquei a ordem ali, né, e eu acho bem legal que você lembre disso, tá bom? Que até, assim, 2 minutos a atividade anaeróbica, começa com ATP, blá, 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 depois começa a atividade aeróbica. Nós temos uma proteína no músculo, tá, eu esqueci de falar, chamada mioglobina. Na mioglobina a gente guarda um pouquinho de oxigênio, mas não é o oxigênio suficiente para fornecer toda a energia necessária no início de qualquer atividade física, tá bom? Então, acho que aí, né, nesse ponto, tá tudo tranquilo, né, pessoal? Então, aqui, ó, que bonitinha a mitocôndria em azul aqui, tá? Mitocôndria em azul, depois a gente vai falar da morfologia da mitocôndria e tal. E aqui é o músculo estriado esquelético cardíaco aqui do lado. Tudo bem, pessoal? Bom, aí aqui nós temos também uma mitocôndria, só que uma eletromicrografia de varredura, né? Que é aquele microscópio de varredura que ele pega a imagem 3D da estrutura mitocondrial e essa tá bem legal aqui porque ela tá em corte, né? Então tá um cortezinho aqui, depois nós vamos colocar as estruturas, mas eu vou falar para vocês, ó. Você tem uma ideia assim do tamanho que é uma mitocôndria, tá? Porque a mitocôndria vai ser fundamental na síntese de ATP, nas atividades aeróbicas. Imagine mais ou menos se eu pudesse pegar uma célula humana e aumentasse ela em 100 mil vezes de tamanho. Assim. Você pega a célulazinha e vai aumentando. Se eu conseguisse fazer isso com uma célula tua ia ter aproximadamente 3 metros de diâmetro. Quer dizer, 3 metros de comprimento, né? Média, comprimento. Tá? O que seria a mitocôndria, assim, para a gente ter uma noção de tamanho? A mitocôndria seria uma abobrinha dentro dessa célula de 3 metros de comprimento, então, cheio de abobrinha lá dentro. Berinjelinha também, não uma berinjelona, é mais ou menos uma abobrinha, uma berinjela. Tá? E a mitocôndria, que é essa organela aqui, olha que bacana, ela tem
duas membraninhas, parece um bastão, né? Nossa, professor, como ela parece com uma bactéria. Bom, aí a gente já falou sobre isso uma vez, né? Não vamos repetir. Ela parece realmente uma bactéria, ela tem o formato de um bastão, tem uma membrana externa lisa, né? E tem uma membrana interna aqui, ó, cheia de dobrinha. Tudo isso aqui é dobrinha dessa membrana interna, que nós chamamos de crista mitocondrial. A gente já vai enumerar as estruturas num outro slide aí, tá? Então, tem uma membrana externa lisa e tem uma membrana interna cheia de dobrinhas, que são essas cristas. Além disso, aqui dentro da mitocôndria tem uma espécie de uma matriz. Nessa matriz tem DNA, tem RNA, tem ribossomo. Então, tem uma grande quantidade de estruturas dentro dessa matriz, principalmente DNA e RNA e ribossomo. Veja bem, se eu tenho uma organela que tem DNA, que tem RNA, que tem ribossomo, eu tenho uma organela muito parecida com uma célula, e uma célula de bactéria, uma célula procariótica. Eu quero, e vocês vão lembrar agora, que nós falamos já sobre isso várias vezes, que uma mulher, né, chamada Lynn Margulis, uma americana, criou uma hipótese que nós chamamos de endossimbiose. Estão lembrados disso, galerinha? Claro que estão, né? Tiveram aula com o prof. Fábio, o prof já falou isso para vocês. Qual que é a ideia da endossimbiose mesmo, só para a gente retomar? É de que a mitocôndria surgiu de um processo de fagocitose ou de englobamento de uma bactéria aeróbia há bilhões de anos atrás, quando uma célula eucarionte englobou essa bactéria aeróbia e essa bactéria aeróbia passou a viver junto com essa célula eucarionte que fagocitou essa bactéria. Aí por isso a gente chama de endossimbiose, né? O que fortalece a ideia da endossimbiose mesmo? Vocês lembram disso? Claro, o fato dela ter DNA, principalmente, que é o que caiu já na prova do Enem. Mas eu posso considerar o ribossomo, que o ribossomo da mitocôndria tem aproximadamente o mesmo tamanho do ribossomo da bactéria. Eu posso dizer que essa segunda membrana aqui, essa membrana interna, né, que é a crista mitocondrial, era a membrana da célula que foi englobada bilhões de anos atrás, e que essa segunda membrana, que é a membrana mais externa, é a membrana da célula que fez esse processo de englobamento, que fagocitou. Então, perfeitamente aceito na comunidade científica a ideia da endossimbiose. E é importante também lembrar que isso aqui vale para o cloroplasto, né? Não é só para a mitocôndria. O cloroplasto também tem uma estrutura semelhante e também deve ter surgido por endossimbiose, só que com uma bactéria fotossintetizante. Então, essas coisas aí serão vistas posteriormente. Tá, beleza, gente? Então, a gente tem aqui uma ideia, né? Eu acho essa imagem, ela é muito bacana para a gente lembrar da estrutura. Daí eu vou passar aqui um pouquinho, vamos para outro slide aqui. Nesse slide, o que a gente tem, galera? A gente tem uma imagem, agora um desenho, né? Uma representação esquemática de uma mitocôndria, onde, utilizando o modelo real dela, que a gente viu na eletromicrografia ali, a gente consegue colocar algumas estruturas, tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui com vocês. Então, tá aí a mitocôndria, que tem aproximadamente aí de 0, vamos pegar o tamanho, né? 0,3 até 0,5 micrômetros de comprimento. Tá? Então, uma organela grande. Então, o que ela tem? Vamos lá. Então, ela tem uma membrana externa, que é essa daqui. Ó, tá aqui a membrana externa. Vamos colocar e identificar os componentes, beleza, gente? Membrana externa, tá? Uma membraninha externa lisa, né? Membrana externa lisa. Então, tá aqui. Pronto, isso aqui é a membrana externa, tá? Aí a mitocôndria, ela tem uma membrana interna, que seria essa dobrinha aqui, que é aquilo que eu falei que seria lá da endossimbiose da célula, da bactéria aeróbica que foi fagocitada. Então, essa membraninha interna nós chamamos de crista mitocondrial. Crista mitocondrial.
mitocondrial. Importantíssimo, porque a gente vai falar muito depois da crista mitocondrial e da importância da crista no processo de respiração, tá bom? Então, tá aí a crista. Aí, depois da crista mitocondrial, o que mais que a gente tem? Vamos pegar aqui do ladinho aqui, ó, estão vendo essa molécula aqui, pessoal? Isso aqui é uma molécula de DNA. Então, seria o DNA mitocondrial. A mesma estrutura do DNA dupla hélice, aquilo que a gente viu lá, tal, tá? É o DNA que eu vou encontrar na mitocôndria. Ela tem, na verdade, vários, assim, fragmentos de DNA circular, muito semelhantes aos plasmídeos, né, que as bactérias possuem, muito parecido. Esse é o material genético da mitocôndria, o DNA mitocondrial, né? Então, aproveitando essa questão do DNA mitocondrial, isso é importante, né? Não esqueci de falar disso, só vou escrever aqui embaixo. As mitocôndrias possuem origem materna. E hoje é Dia das Mães, sabia? Estou preparando essa aula para vocês no domingão, no Dia das Mães. Então, aí mamãe, você que está junto com seu filho aí assistindo essa aula, um beijo para você. E olha que importante, além de tudo, né, você ser a pessoa mais importante na vida de todos nós, porque sem você nós não estaríamos aqui. Mamãe, além de tudo isso, a gente recebe essa estrutura exclusivamente da senhora. Olha que coisa linda. A mamãe, ela nos dá todas as mitocôndrias que nós temos, sabe? Isso é importante, porque, vamos lá, vamos pensar primeiro o porquê. Professor, durante a fecundação, as mitocôndrias estão no ovócito da mulher e estão no espermatozoide do homem. Tá, mas vai juntar as duas células, né? Por que as mitocôndrias paternas, elas não vão fazer parte do zigoto ou do novo indivíduo? Porque quando essas mitocôndrias paternas penetram no ovócito, o ovócito degenera todas elas, aquele processo de autofagia, os lisossomos degeneram. Sabe por quê, gente? Porque essas mitocôndrias paternas, como ela tem DNA, a mitocôndria sofre muita mutação. E essas mitocôndrias ficam no flagelo, fazendo com que o flagelo se movimente. Então, a demanda de ATP é muito grande. É como se eu utilizasse muito essas mitocôndrias que estão localizadas no flagelo do espermatozoide, ela vai sofrer mutação, entra já defeituosa dentro do ovócito, o ovócito não reconhece e degenera. Então, por isso, nós ficamos só com as mitocôndrias da nossa mãe. Se eu faço um teste de DNA, posso fazer teste de DNA em mitocôndria? Posso, e isso é utilizado demais. Demais. O DNA mitocondrial que eu tenho é igual ao da minha mãe, que é igual ao da minha avó materna, e assim sucessivamente. Para resolver problema de bebê, troca de bebê e maternidade, é só fazer teste de DNA mitocondrial, tá? Veja, estamos falando teste de maternidade, não teste de paternidade. De paternidade tem que usar o DNA do núcleo, é outra coisa, DNA nuclear. Tá? Então, mitocôndrias possuem origem materna. E daí tem uma outra coisa importante também que tem relação com o DNA, que é assim, pessoal, as mitocôndrias, elas passam por um processo de duplicação, elas se autoduplicam. Autoduplicação. Essa autoduplicação da mitocôndria, ela acontece por um processo que nós chamamos de condriocinese, como se fosse muito parecido com uma bipartição de bactéria. Então, a mitocôndria sozinha, ela pode se duplicar e formar 2, 4, 8, e assim sucessivamente, uma progressão geométrica. Por que elas se duplicam, professor? Quando há necessidade e demanda energética. Tá? Então, se está fazendo uma atividade física, tal, você precisa de um número maior de mitocôndria para fornecer mais ATP em processos aeróbios. Então, o que vai acontecer? A mitocôndria vai duplicar, tá bom? Ela pode aumentar, você fica com uma quantidade maior de mitocôndrias. Isso é importante, porque melhora a tua atividade energética metabólica, você vai consumir lipídios, vai consumir mais glicose, vai emagrecer, né? O rendimento vai melhorar.
né? Por isso que atletas, obviamente, os atletas têm muito mais mitocôndrias em suas células musculares do que nós, que somos pessoas normais. Ou um sedentário, então, imagine. Então, mitocôndrias se autoduplicam. Mitocôndrias têm origem materna. Mitocôndrias surgiram por endossimbiose, tá? A quantidade de mitocôndria em cada célula do nosso organismo depende da sua atividade energética. Isso também é importante. Tipo, célula muscular tem mais mitocôndria do que uma célula epitelial. Isso é uma coisa óbvia, né? Um neurônio tem muito mais mitocôndrias do que uma célula óssea. Isso é óbvio. Então, tipo, a quantidade de mitocôndria varia de acordo com a demanda energética celular, tá bom? Aí o que mais que nós temos aqui, ó? Nessa mitocôndria, o ribossomo, a síntese proteica, a mitocôndria produz sua própria proteína para poder crescer, se duplicar e passar por seu processo de renovação, né? Aqui tem um espaço intermembranas aqui, ó. Vou conseguir colocar aqui. Espaço intermembranas, que seria esse espacinho aqui. Esse espaço intermembranas é o espaço entre a membrana interna e a crista mitocondrial, tá bom? Esse espaço que está aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui, que fica melhor para mostrar. Espera aí só um pouquinho. Fica melhor para mostrar para vocês, ó. Membrana externa aqui, a crista mitocondrial, tá? E o espaço aqui, esse espaço, que é o espaço intermembranas, beleza? E aí nós temos aqui dentro também, aqui tá a membrana externa, né? Que é a mesma coisa, que é isso aqui também, ó. Membrana externa, e a matriz mitocondrial, né? A matriz que eu já comentei com vocês, que é onde está o ribossomo, onde está o DNA, onde tem um fluido ali homogêneo, muito parecido com uma espécie de citossol, citoplasma, né? A mitocôndria era uma célula, então a gente pode ter essa ideia, né? Como se fosse um citoplasma, né? Nós vamos chamar de matriz, e na matriz vai ocorrer também um processo muito importante da produção de ATP, né? Dentro do metabolismo, como nós falamos, do metabolismo aeróbio. Tá bom? Gente, essa é a nossa introdução. Você tem que ter essa ideia de energia, de demanda energética, tá? De como que as coisas acontecem, para que você possa compreender depois, né, posteriormente, o restante do processo. Tá legal? Então, o que o prof pede aqui? A partir daqui, tá? A gente dá uma pausa agora, né? Vamos almoçar. Feliz Dia das Mães a todas as mães. Eu sei que você vai ver essa aula depois aqui, tá? Não sei que dia que você vai assistir essa aula, mas não tem problema. Mas eu tô montando essa aula no domingo, Dia das Mães. Então, feliz Dia das Mães para vocês. Nossa próxima aula daí vai ser sobre a estrutura, né, da molécula de ATP. Vou falar do ATP e nós vamos começar com o processo aeróbio, como que ocorrem aquelas etapas do processo aeróbio. Lembram? Que é a glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória e tal. Então, aí nós deixamos isso para um outro momento. Gente, valeu, tá? E até a próxima aula. Um beijo para vocês.